Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar aí sobre o arcabouço fiscal que foi anunciado aí pelo nosso governo, né? Esse milagroso sistema, né, que foi inventado ou arquitetado, né, pela equipe econômica ultramente gabaritada do nosso governo para equilibrar as contas, né? Ou seja, a gente conseguir equilibrar gastos versus o que a gente arrecada, né? O que se viu? Primeira impressão do mercado. Um plano é melhor do que estar sem um plano. Então isso já é um sinal, né? A gente não ter um caminho a seguir ou algo a se balizar para mensurar o risco, né, de se investir no Brasil ou o risco de quanto deve ficar o déficit público, a dívida, né, que a gente tem versus o PIB. A gente não ter um plano, porque basicamente foi isso que aconteceu, um governo que foi eleito sem plano, né, de governo. O plano ele teve que ser construído com um avião andando, né? Se fez um circo sobre uma fórmula mágica ser apresentada pelo mercado, só que a fórmula mágica apresentada, ela é um plano que, vamos lá, de novo, um plano, mesmo um plano ruim, é melhor do que nenhum plano. Então, por isso que a gente vê, às vezes, em momentos, né, que a Bolsa, basicamente, o cenário está um caos, qualquer notícia ruim, a Bolsa sobe, porque a falta de conseguir precificar o futuro acaba sendo muito ruim, né, quando a gente fala em ativos de risco. E esse plano, basicamente, ele envolve uma única questão. A gente tem um lado que vai estar os gastos, né, os gastos do governo, então a gente já tem isso muito comprometido, né, em diversas camadas. A gente é um estado inchado, né, de diversas formas, né, quando a gente olha os gastos públicos, e também a gente tem aqui a arrecadação. Quanto de dinheiro os pagadores de impostos, né, e as empresas, né, elas acabam gerando para conseguir custear esse gordo faminto que é o governo, né? E a grande fórmula apresentada basicamente é o quê? A gente aumentar essa fonte de arrecadação, né? Em nenhum momento foi falado sobre controle de gastos. Em nenhum momento foi falado sobre a gente travar os gastos por alguns motivos, né, que nesse momento não fazem sentido em nenhum momento. 100% das motivações e dos discursos estão em vamos arrecadar mais e vamos zerar o déficit. Pensa comigo. A gente está vendo esse vídeo aqui, fazendo esse vídeo em 2023. Em 2022, tu quebrou. Cartão de crédito, estourou cheque especial, pediu dinheiro com um agiota. Cara, tu fez o que tu podia. E aí, na virada do ano, tu pulou as ondinhas lá e tu falou, vai ser tudo diferente. Tudo diferente, vou fazer tudo diferente. Eu vou conseguir equilibrar isso aqui. E aí, ali no dia 1º de janeiro, né, tu já começa gastando exatamente igual o que tu gastava no ano anterior. Exatamente igual. Chega fevereiro, março, abril, mesma forma de gasto. O que vai acontecer? O bolo do gasto ele vai continuar. E aí você se prometeu na virada de ano, basicamente, que você vai conseguir muito mais dinheiro do que você fez no ano passado, 2022. Então a gente tem o quê? Aqui, na parte de gastos, uma realidade. A gente sabe o quanto vai ser gasto. E esse aumento, tá, de arrecadação, uma possibilidade. Basicamente isso. Então, a regra fiscal hoje, nesse balanço, né, que precisa ser feito entre gastos e arrecadação, para a gente conseguir pagar as contas e manter isso estruturado, o que mantém, né, a gente para o mundo e para os investidores de forma equilibrada investir no Brasil,
está basicamente ancorado em a gente conseguir aumentar impostos. E isso já em diversas camadas. E isso já é mais do que comprovado, né, que aumentar impostos, né, a gente buscar arrecadação, arrecadar cada vez mais e não cortar gastos, não é de base central o que controla o pior problema que a gente tem hoje, que é a briga do governo, que é a questão de controle de inflação. Porque tudo isso aqui está sendo feito, apresentado, para facilitar uma possibilidade do Banco Central reduzir a taxa de juros de 13,75 para algo aí próximo de 12%. Mostrar para o mercado que a gente consegue pagar as contas e que a gente vai ter uma previsão de conseguir pagar as contas. Só que o mercado não comprou. O mercado dificilmente vai comprar essa possibilidade, esse potencial de aumento de arrecadação. Eu posso querer, na virada do ano, fazer um Uber como uma renda extra, vou, sei lá, fazer faxina, vou fazer um outro emprego, mas só que isso são possibilidades. É frágil. É frágil demais quando a gente pensa num país gigante, um país que tem uma dívida considerável, né, um país que precisa mostrar credibilidade para atrair dinheiro dos investidores. Então, nesse momento, a gente vê que vai ser muito debatido isso aqui não deve sair dessa forma, tá? E, mesmo assim, tá, a gente volta para aquele termo que a gente falou. Antes a gente não tinha nenhum plano. Agora é um plano feio, um plano ruim. Dependendo de alguns ajustes que podem vir a ser exigidos, tá? Ele pode se tornar um plano tragável. Nesse momento ainda não, tá? Então, basicamente aqui trazer para vocês de forma bem simplificada, né, esse novo arcabouço fiscal. A gente tem aí diversos clientes que estão um pouco preocupados, querendo saber o que a gente estava pensando. Nesse momento a gente tem um plano que é melhor que nada, mas não serve para trazer a credibilidade de volta, para dar sustentabilidade, né, para o investidor, tanto estrangeiro quanto nacional, a assumir risco de verdade. A gente está falando aqui 20 bilhões, 100 bilhões em trazer investimentos. Né? Vai precisar se maquiar isso aqui de forma muito bonita ainda, uma nova negociação para isso passar uma credibilidade que o mercado está precisando. Fechado? Então, se tu gostou desse vídeo, clica aqui no curtir, manda para o teu amigo, né? Isso sempre ajuda a gente a alcançar muito mais pessoas e conta com a gente aí nessa tua trajetória. Um abraço.